Olá, tudo bem com você? Muito obrigado! Seja bem-vindo ao canal Dourado Tutoriais. Lembrando que este espaço é justamente para se discutir educação, política educacional, além dos vídeos tutoriais, algumas aulas que são oferecidas neste canal YouTube. A você, muito obrigado! Estaremos falando hoje sobre esta matéria da UOL Educação. Mais de 1.000 escolas do país estão ocupadas em protesto. Entenda o movimento. Bem, vamos compreender o que está acontecendo neste momento da história política e social brasileira, já que enfrenta uma forte recessão econômica e o governo federal tem que cortar gastos, infelizmente, da educação, onde a educação não se deve cortar investimentos. Educação não pode ser vista como gasto, não é verdade? Mas um investimento de um projeto de uma grande nação brasileira. Mas vamos voltar à matéria e ver o que a matéria diz. Mais de 1.000 escolas do país estão ocupadas em protesto. Entenda o movimento. Bem, mais de 1.000 escolas e outros espaços estão ocupados em todo o país por estudantes, de acordo com o balanço divulgado pela UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ao todo, segundo a entidade, são 995 escolas e institutos federais, 73 campi universitários, 3 núcleos regionais de educação, além da Câmara Municipal de Guarulhos, o que totaliza 1.072 locais. Não há um balanço nacional oficial e algumas localidades há divergência quanto aos números. Por exemplo, o estado do Paraná concentra o maior número de ocupações. De acordo com os estudantes, são 847 locais. Já o governo afirma que 792 escolas estão ocupadas. Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 48 ocupações. Rio Grande do Sul, com 13. Goiás e Rio Grande do Norte, com 9 cada, conforme dados dos estudantes. Bem, vamos lá. Quais são as reivindicações destes estudantes, deste movimento contra a PEC 241 de 2016, que evita investimentos na área da educação? O movimento é contra a proposta de emenda à Constituição da PEC 241/2016, que foi aprovada em segundo turno na terça-feira. A PEC limita os gastos do governo federal. Veja bem, é colocado como gasto do governo federal a educação. E a educação não é gasto, é investimento. A PEC limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. Estudos mostram que a medida pode reduzir os repasses para a área de educação, que, limitados por um tempo geral, resultarão na necessidade. Tá meio estranho aqui, hein? Resultarão na necessitará de retirada de recursos ou seja, está dizendo que resultará na retirada de recursos de outras áreas para investimento do ensino. Os estudantes são contra a reforma do ensino médio, proposta pela medida provisória 746 de 2016, enviada ao Congresso. Para o governo, a proposta irá acelerar a reformulação da etapa do ensino, que concentra mais reprovações e abandono de estudantes. Os alunos argumentam que a reforma deve ser debatida
amplamente antes de ser implantada por medida provisória, que começa a vigorar imediatamente. Bom, tem duas questões aí. Temos aí a proposta da emenda da Constituição, a PEC 241 de 2016, e também os estudantes são contra esta medida provisória, que é a MP 746 de 2016. Olha, lamentavelmente, o governo federal vê como gasto educação. Todos nós, estudantes, professores, profissionais da educação, né, seja técnicos educacionais, assistentes administrativos que atuam na área educacional, diretores, coordenadores, as pessoas envolvidas em escola, em ensino superior, sabemos que educação não é gasto, é investimento. É investimento. Agora, lamentavelmente, o governo federal, ele parece que está se aventurando, né, em relação à proposta do ensino médio, na medida provisória 746, 2016. Se aventurando porque ele está tentando mudar um modelo, um padrão que é tradicional. Meu ponto de vista, o governo federal ele não tem que estar tentando mudar isso daí. Esse modelo que já é tradicional, que muitas pessoas têm uma resistência ainda a mudanças em relação a esse modelo. Por que não o governo federal criar outros modelos de ensino médio? Nós temos esse, como nós conhecemos, mas poderia se criar um outro mais específico, por exemplo, para a área tecnológica, para a área agrícola, só ensino médio voltado para a área agrícola, envolve matemática, língua portuguesa, mas mais conhecimentos na área agrícola, para quem mora no campo, né? Então, o governo tem possibilidade de pensar em relação ao ensino médio. Há muita resistência quanto a este modelo, a essa mudança. O governo federal tenta consertar algo que já é tradicional, já está enraizado. Minha proposta, minha sugestão é que o governo federal possa criar outros modelos de ensino médio. E aí cabe o aluno escolher, ou os pais escolher, ou então o município ofertar, o estado, né, esses três modelos, para que fique a escolha dos pais ou então dos estudantes qual modelo ele prefere seguir, se esse modelo tradicional que nós já conhecemos ou uns outros modelos que pode servir de proposta para os estudantes. É muito melhor o estudante estudar o que ele quer, o que ele tem vontade de estudar. Não adianta impor também, né? Então, existem muitos conhecimentos que o estudante se identifica mais e pode se aprimorar. Claro que conhecimentos como matemática, português, são importantes, história, língua inglesa, mas eu acredito que esse padrão tradicional também não pode ser apenas ele. Tem que ser ofertado outras opções aos estudantes. Este é o meu ponto de vista. Bem, para o governo, a proposta irá acelerar a reformulação da etapa do ensino médio, que concentra mais reprovações e abandono de estudantes. Bom, vamos pular essa parte. O Ministério da Educação afirma que a PEC 241 não reduzirá os repasses para a educação e que o ajuste fiscal é necessário em um contexto de crise econômica. Bem, o governo afirma que não reduzirá os repasses para a educação. Será? Sobre as ocupações, o Ministério diz que os estudantes têm direito de se manifestar, mas que a Constituição garante a livre manifestação e também assegura que a educação é um direito de todos.
O MEC ainda diz que ainda ninguém deve impedir o direito do jovem de ir e vir para a escola. De acordo com o Ministério, em 2016, a pasta conta com 129,26 bilhões para custear despesas e programas. Projeto de orçamento de 2017, esse valor deve chegar a 13 bilhões, 138,97 bilhões de reais, um crescimento de 7%, o que mostra prioridade para a área. Bom, será mesmo que a educação tem prioridade mesmo na área, como afirma o governo federal? Eu acredito que não. Acredito que a educação, os repasses da educação, o sistema educacional será afetado. Nós estamos vendo aí duas medidas em que precisam ser amadurecidas. Realmente, o governo federal tem que cortar gastos realmente do poder público. Mas, por que não cortar, por exemplo, eu considero como gastos as despesas que têm relação aos congressistas. Consideramos como gasto também as aposentadorias de governadores estaduais. Isso é gasto. Educação não é gasto, é investimento. Bom, fica aí para sua reflexão, críticas, você fique à vontade e vamos debater educação. Realmente o país precisa refletir as ações do governo federal e o que nós podemos fazer é realmente lutarmos pelo direito da educação, por mais investimentos e, inclusive, temos que lutarmos contra a corrupção no sistema educacional. Nós já vimos exemplos, casos de suspeita de reitores de universidades federais envolvidos com esquemas de corrupção, inclusive investigados pelo Ministério Público e governo e Polícia Federal. São estes casos que nós devemos combater. E o governo federal também tem que ver isto como crime hediondo. Roubar da educação, tirar dinheiro público da educação para outros fins que não seja educação, é crime. É crime. Nós brasileiros não aceitamos mais isto. Não aceitamos. Queremos que realmente o dinheiro seja investido em educação. Claro, tem pessoas competentes, reitores fantásticos, pessoas fantásticas, trabalhando na área da educação, em prol da educação, mas sabemos que existem pessoas de má fé também, que tiram dinheiro público, verba da educação, para outros fins e que não são para pesquisa, não é para educação e formação de profissionais. É isso que o governo federal tem que combater. E a Polícia Federal, por meio da Polícia Federal. Eu acredito que o governo federal não tem interesse. Então fica o nosso apoio à Polícia Federal, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para que possa nos representar nesta causa de uma melhor sistema educacional, que o dinheiro realmente seja melhor investido na educação. Muito obrigado a você.